lá, gente, mais um vídeo aí. Eu quero saber qual é a equação reduzida da hipérbole. Bom, como que nós vamos fazer isso? Essa equação reduzida da hipérbole, ela vai ter o seguinte formato. Por exemplo, tá? X mais 1 ao quadrado sobre 10 menos y mais 2 ao quadrado sobre 15 igual a 1. Isso seria uma equação reduzida de hipérbole. Desse jeito aqui, a gente está numa equação normal, né? É como se a gente tivesse resolvido essa equação e chegado nessa. Eu vou fazer a volta, tá? Como que vai ser feito isso? Eu vou fazer por um método que chama completamento de quadrados. Não é a única maneira de fazer, mas é a que eu acho mais gostosa de fazer, tá? Espero que vocês entendam desse jeito. Vamos lá. Primeiro eu vou separar quem é x. Então, ó, 9x ao quadrado com menos 54x. Agora com y, ó, menos 4y ao quadrado mais 8y e passar o 113 para o outro lado, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Juntar os x, juntar o y, passar o número para lá. Depois, eu vou começar o completamento de quadrados, que é o seguinte. Eu vou fazer tanto a parte do x quanto a parte do y virarem um trinômio quadrado perfeito. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou pensar o seguinte. Eu tenho que ter três termos aqui. Eu tenho que ter 9x ao quadrado menos 54x mais algum termo. Esse termo eu vou descobrir como? Eu vou fazer o seguinte. Sempre a raiz quadrada do primeiro termo, desse 9x ao quadrado, vezes a raiz quadrada desse termo que eu estou procurando, vezes 2, tem que dar o termo do meio. Tem que dar, no caso, 54x. Então, ó, raiz quadrada de 9x ao quadrado vai ser 3x. Então, eu tenho aqui 3x vezes algum termo, vezes 2, tem que dar 54x. Ou seja, 6x vezes algum termo tem que dar 54x. Que termo vezes 6 vai dar 54? 9, certo? Só que 9 é o quê? Vai ser a resposta da raiz quadrada. Ou seja, o número que eu tenho aqui é o quê? 81. Então, o número que eu estou procurando é 81. Então, percebam, raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 9x ao quadrado, 3x. 9 vezes 3x vezes 2 vai dar o 54. 9 vezes 3, 27, vezes 2, 54. Então, achei o termo que eu estou procurando, tá? Bom, vou fazer a mesma coisa aqui com o y, tá? Menos, esse terceiro termo tem que ter o mesmo sinal desse termo aqui, tá? Então, por exemplo, aqui está menos 4y ao quadrado. Então, mais 8y, esse terceiro termo, então, vai ser negativo, tá? Bom, mesma coisa que eu vou fazer. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro termo é menos 4y ao quadrado. Poderia colocar esse menos em evidência, não preocupa com o sinal não, porque senão eu vou fazer raiz quadrada de menos 4 e não vai dar. Preocupa só com o número. Raiz quadrada de 4y ao quadrado vezes raiz quadrada desse termo que eu não sei quem é, vezes 2, tem que dar 8y, tem que dar o do meio. Então, raiz quadrada de 4y ao quadrado é 2y, vezes um número que eu não sei quem é, vezes 2, tem que dar 8y. Então, no caso aqui, ó, 2y vezes 2 dá 4. Como tem que dar 8, esse número aqui tem que ser 2, porque aí 2 vezes 2 vezes 2, 8. Se esse número é 2 e ele representa a raiz quadrada desse número, e esse número é isso aqui, significa que esse número que eu estou procurando é o número 4, tá? Para finalizar, do outro lado já está aqui escrito menos 113 e eu vou repetir esses números que eu coloquei para cá. É como se eu tivesse adicionado 81 ao primeiro membro, então eu venho aqui, ó, e adiciono 81 ao segundo membro. E aqui eu retirei 4 do primeiro membro, eu retiro 4 do segundo membro, tá? Então, nossa equação ficou 9x ao quadrado menos 54x mais 81 menos 4y ao quadrado mais 8y menos 4 igual a menos 113 mais 81 menos 4
vai dar menos 36, certo? Então, seria essa a ideia. Bom, para continuar, o que eu vou fazer? Agora sim, eu tenho aqui 3 termos aqui, 3 termos aqui. Eu tenho um trinômio quadrado perfeito aqui, tenho um trinômio quadrado perfeito aqui. Estou quase acabando a questão. Vou fatorar esses termos aqui com o trinômio quadrado perfeito, tá? Mas antes eu vou colocar em evidência aqui o termo 9 e aqui eu vou colocar o menos 4 em evidência, porque vai me facilitar. Eu tenho que fazer isso, na verdade, tá? Então aqui eu vou ter, ó, colocando 9 em evidência, eu vou ter 9 que multiplica x ao quadrado menos 54 dividido por 9, 6, mais 81 dividido por 9, 9. Para cá eu vou colocar o menos 4 em evidência. Aí aqui eu vou ter y ao quadrado, aqui menos 8y dividido por 4, 2y, mais 4 dividido por 4, 1, igual a menos 36, ok? Bom, continuando aqui, eu vou ter, agora sim eu vou fatorar essas duas expressões com o trinômio quadrado perfeito, com a regra de fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou ter aqui 9 que multiplica. Como que eu fatoro um trinômio quadrado perfeito? Raiz quadrada do primeiro, sinal do termo do meio, raiz quadrada do segundo e elevado ao quadrado. Mesma coisa para esse lado aqui, ó. Raiz quadrada do primeiro, sinal do meio, raiz quadrada do segundo, elevado ao quadrado, certo? Para finalizar, a única coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, não sei se vocês separaram no exemplo que eu dei, eu tenho que ter uma parte com x, uma parte com y e igual a 1, tá? Tem que ser igual a 1. Aqui poderia estar ao contrário, eu tenho que ter um menos, mas eu poderia estar o x, o y para cá e o x para cá, né? Poderia ter assim, y mais 2 ao quadrado sobre 12, por exemplo, menos x menos 1 ao quadrado sobre 17, igual a 1. Então, são dois tipos de equações de hipérbole. Uma que eu tenho x menos o y, outra que eu tenho y menos o x, tá? Depois eu explico a diferença disso no gráfico. Bom, nesse caso aqui, ó, eu preciso, o que é interessante, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho que ter, ó, igual a 1. Para que eu tenha essa expressão que nós estamos aqui agora, igual a 1, eu vou ter que dividir ela por menos 36, porque menos 36 dividido por menos 36 vai dar 1. Então, eu vou dividir toda a equação por menos 36, tá? Então, aqui vou dividir por menos 36, aqui vou dividir por menos 36, aqui vou dividir por menos 36. Aqui vai dar 1, do jeito que eu queria. Aqui, 4 dividido por 36 vai dar 9, e menos dividido por menos vai ficar mais. Então, vai ficar mais y menos 1 ao quadrado sobre 9. E desse lado, mais com menos vai dar menos, x menos 3 ao quadrado, sobre 36 dividido por 9, 4. Né? Eu simplifiquei aqui por 9, simplifiquei aqui por 4. Então, a nossa equação, para dar uma arrumadinha, certo é o positivo menos o negativo, a nossa equação da hipérbole é x menos 1 ao quadrado sobre 9, menos x menos 3 ao quadrado sobre 4, igual a 1. Então, tá aí o que ele me pediu, qual é a equação reduzida da hipérbole, tá? Então, seria isso. Se por acaso ele perguntasse qual é o centro da hipérbole, o centro seria 1 e 3, tá? É sempre esses números que acompanham o x e, falei o contrário, perdão, gente, é o contrário. Primeiro eu sempre falo o x, né? Então, no caso, seria 3 e depois eu falo y, porque tá ao contrário a ordem. Então, a ideia do centro é o seguinte, são sempre esses números que acompanham o x e o y, porém com o sinal contrário. Esse aqui está menos 3, o meu centro é 3, esse aqui está menos 1, o meu centro é 1. Então, as coordenadas do meu centro é o ponto 3 e 1. Então, espero que vocês tenham entendido, é uma questão grande, mas acho que dá para fazer. Um abraço, até o próximo vídeo.